Se você trabalha ou vai trabalhar em algum projeto que utiliza microserviços, provavelmente você já ouviu falar alguma coisa do tipo: nossa, para cada microserviço você precisa ter um banco de dados. Outra coisa também que você já deve ter ouvido falar é: poxa, mas se cada microserviço tem um banco de dados, como é que eu gero relatórios que estão em diversos bancos de dados? Será que isso aí realmente é verdade? Como então eu posso ter uma solução que fique fácil, entre aspas, para trabalhar com microserviços, com diversos bancos de dados, ou todos acessando um banco de dados? Vamos tratar desse assunto hoje aqui. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto que ele é realmente espinhoso, tá? A gente vai falar sobre microserviços, bancos de dados, como que fica essa relação aí de muitos bancos de dados com muitos microserviços e tudo mais. Lembrando que esse tipo de assunto, ele é extremamente importante para você que quer trabalhar com grandes projetos e grandes empresas, tá? Basicamente, se você está numa grande empresa, não tem mais nos dias de hoje como fugir dos benditos microserviços. É bem comum você trabalhar com esse tipo de solução, tá? Obviamente, nós temos aí as exceções que ainda trabalham com sistemas monolíticos, mas eu acredito que conforme o tempo for passando, você ainda vai encontrar muitos sistemas distribuídos, tá? E o fato por conta disso é simplesmente porque as empresas precisam escalar, ter mais gente trabalhando, então os microserviços eles ajudam nesse ponto. Também os microserviços vão facilitar e ao mesmo tempo complicar a vida quando você tem diversos projetos rolando ao mesmo tempo. Na realidade, tem diversos motivos para você utilizar e não utilizar microserviços, mas hoje especificamente eu quero falar sobre bancos de dados. Porém, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, sempre quando um vídeo top que nem esse for pro ar, você vai ser notificado e notificado. Também, as inscrições para nossa imersão Full Stack, Full Cycle estão abertas e o link está na descrição. Então, por favor, se inscreva, vai ser um evento top na faixa para você. Maravilha? Bom, pessoal, sem mais delongas, então vamos aí falar aí sobre os nossos queridos microserviços e odiados ao mesmo tempo. Vamos falar sobre esse cara. E para ficar um pouco mais fácil eu exemplificar as coisas aqui, vamos para a tela do meu computador, porque eu consigo fazer alguns desenhinhos para a gente entender. Pessoal, o lance é o seguinte: quando nós estamos trabalhando com um sistema monolítico, tá? A gente tem um sistema grandão aqui, ó, sistema monolítico. Eu tenho um sistema grandão e esse sistema grandão aqui, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar melhor para você ver. E esse sistema grandão, normalmente, tá? Ele é composto de um banco de dados. Legal? Às vezes acaba utilizando mais de um, tem bancos de dados que funciona com cache, etc. Mas esse cara tem um banco de dados. Aí o que acontece? Nós queremos fazer o quê? Mudar esse serviço, né, esse sistema monolítico em microserviços. Isso acontece em diversas empresas por diversos motivos. Depois eu posso até gravar um vídeo apenas falando sobre motivos de a gente utilizar microserviços. O ponto também que eu quero falar e deixar muito claro aqui é que microserviços não é a solução do mundo. Inclusive, a sua equipe, a sua empresa, ela tem que ter maturidade técnica e organizacional para conseguir utilizar, senão você vai ter um problema maior do que você tinha quando você estava utilizando um sistema monolítico. Legal? Mas o grande ponto aqui é o seguinte: vamos imaginar que eu criei um microserviço A aqui, tá? Então vou colocar microserviço A. Legal? E depois eu criei um microserviço B.
qual que é o grande ponto, né? Qual que é o grande lema quando você está trabalhando com microserviços? O grande lema é o seguinte: os microserviços, eles têm que ser mais independentes possíveis, tá? Por quê? Porque ele sendo independente, ele sendo autônomo, você remove as dependências que podem fazer com que ele falhe. Como assim? Se o microserviço A, ele depende diretamente do microserviço B, quando o microserviço B ele cair, o microserviço A, ele pode cair junto. Então, se esse microserviço A, ele consegue trabalhar de uma forma mais independente, você não vai ter esse tipo de problema. Porém, contudo, todavia, entretanto, o que acontece? Muitas pessoas fazem o seguinte: eu tenho o microserviço A, o microserviço B, fica mais fácil para eu escalar meus times, né? Cada time num projeto, cada time num microserviço, porém todos apontam para o mesmo banco de dados, tá? E aí vem aquela grande questão. Isso aqui é um anti-pattern, tá? Será que isso aqui vale a pena para eu trabalhar? Bom, vamos lá, pessoal. Seguinte, quem sou eu, tá, para julgar como empresas, principalmente empresas grandes que faturam milhões, bilhões, trabalham, tá? Mas aqui, independente se você está trabalhando ou se você está nessa situação, é importante você saber na onde você está se metendo. E aí, então, você toma a decisão do que você vai fazer. Legal? Isso é o mais importante, pessoal. É que nem aquela história. Você tá fazendo uma gambiarra num código, mas você sabe que você está fazendo essa gambiarra. Você não está fazendo essa gambiarra inconscientemente e daí você fica realmente perdido. O grande ponto aqui é o seguinte: se eu tenho esses dois microserviços acessando um único banco de dados, se você perceber, isso aqui, no final das contas, mais me parece, tá, como um sistema monolítico que foi distribuído em outros pedaços. Legal? Porém, a grande vantagem de você ter um microserviço é eles funcionarem de forma independente. Agora, vamos pensar junto aqui. O que acontece se esse microserviço B faz uma query muito pesada aqui, ou começa a gravar muito aqui nesse banco de dados? E esse banco de dados ele começa a ficar lento. O que vai acontecer é que o microserviço A vai ser impactado e ele vai sofrer com isso aqui também. Legal? Então, a independência do microserviço ajuda demais, tá? Quando ela existe. Vamos pensar numa outra situação aqui. Vamos imaginar que o microserviço B, ele precisa remover uma coluna de uma tabela aqui do banco de dados. Ou ele precisa adicionar uma outra coluna. O que acontece? Ele mexe nessa estrutura de banco de dados. Quando o microserviço A vai acessar, ele dá um pau aqui e o microserviço A sai do ar. Legal? Olha só que coisa interessante. Então, se você está numa situação dessa, primeira coisa que você tem que pensar nesse momento é: essas duas equipes, elas têm que trabalhar juntas ou quase que juntas total, ser a mesma equipe eventualmente, para você, no mínimo, tá, mitigar esse tipo de problema, tá? Porque não tem almoço grátis, galera. Toda vez que você opta por uma facilidade aqui, você, de alguma forma, você vai ter um ônus, tá? E o ônus, nesse caso, é: você não tem independência, e você não tendo independência, você sofre, né, com efeitos colaterais produzidos por outros sistemas. Legal? Eu acredito que isso tá claro agora para todo mundo. Agora vamos mudar um pouco o nosso modelo aqui, ó. Eu vou copiar esse cara e eu vou para esse modelo agora aqui, que é realmente um modelo que acaba fazendo mais sentido quando a gente está trabalhando com microserviços, tá? Que é, no final das contas, cada microserviço ter o seu banco de dados. O que acontece aqui, pessoal? Quando cada microserviço tem o seu próprio banco de dados,
não tem problema de ele detonar esse banco, porque ele mesmo vai sofrer. Então, isso aqui está no controle dele. Então, a gente não tem esse tipo de problema. O grande ponto aqui nesse momento que acaba acontecendo é o seguinte. Imagina que eu tenho nesse microserviço um cadastro de produtos. Legal? E o microserviço B também precisa acessar produtos. O que acontece aqui nessa situação? O microserviço B acessa o cadastro de produtos do microserviço A. O microserviço B se comunica com o microserviço A para pegar os produtos. Ou o microserviço B, ele vai duplicar os produtos. Então, o que acontece aqui, galera, é que muitas vezes, tá? E não tem nada de errado nisso, tá? Você vai ter dados duplicados, tá? Então saiba que quando você for trabalhar com microserviços, duplicação é comum. Legal? Não estou dizendo que é fácil trabalhar com duplicação, mas duplicação é comum. Aí você vai perguntar, Wesley, né? A pergunta esperada. E se eu mudar o nome de um produto aqui? Como que é o nome do produto daqui? Nesse caso, tá? O que é recomendável você fazer é você simplesmente ter, vamos colocar aqui, cadê? Não tem um carinha aqui que pode me ajudar. Vamos colocar esse cara aqui mesmo. Não era bem o que eu queria. A gente ter uma fila e toda vez que um microserviço B muda o nome do produto, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar uma mensagem para essa fila que o produto mudou e esse microserviço A, ele vai pegar o produto mudado e vai alterar aqui. Um ponto que você tem que ter claro aqui com você é que você fazendo isso, você vai ter algo que é chamado de consistência eventual. O que isso significa, galera? Que, eventualmente, você vai ter dados inconsistentes. Por que eventualmente? Porque isso aqui pode levar até milissegundos para fazer essa alteração. Né? Pode levar milissegundos, mas, eventualmente, os dados aqui não vão ser iguais. Então, você vai poder ter algum tipo de problema que, dependendo da situação, é aceitável ou é inaceitável para a sua empresa. E aí você vai ter que tomar essa decisão, tá? De acordo com o negócio. E é por isso que é importantíssimo nós, desenvolvedores, estarmos alinhados com o negócio da empresa. Como assim, Wesley? Vamos imaginar duas situações aqui para você entender quando pode fazer sentido e quando pode não fazer sentido trabalhar dessa forma. Vamos imaginar aqui que eu tenho no Facebook o meu nome no meu perfil, certo? Que é Wesley Williams. Então, esse nome aqui, provavelmente, ele está cadastrado num banco de dados que tem o gerenciamento de perfil, tá? Legal? Aí vamos imaginar que eu estou no Facebook, numa comunidade que tem o meu nome, Wesley Williams. E aqui então eu tenho um banco de dados de comunidade falando Wesley postou. Legal? Wesley postou. Então o que acontece? Vamos imaginar que quando eu vou aqui no meu perfil e altero o meu perfil aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma fila, que nem a gente colocou aqui, e o meu microserviço de perfil vai fazer o quê? Vai falar, olha, mudei o nome do Wesley. E daí, o microserviço de comunidade vai lá e fala, deixa eu atualizar o nome do Wesley, e ele atualiza. Esses dados,
eles vão ficar inconsistentes por alguns segundos, tá? Ou por alguns milissegundos. Tanto faz. O ponto é que ele vai estar inconsistente. O que que isso significa? Significa que em algum momento, eventualmente, quando alguém for navegar na comunidade, no grupo aqui do Facebook, o que que vai acontecer? Ele ainda pode estar vendo o meu nome antigo. Por quê? Porque o nome ainda não atualizou. Agora, utilizando o senso comum, tá, galera? Vai matar fazer isso? Não vai, né? Não vai. Eu posso ficar com o meu nome, teoricamente, inconsistente numa situação como essa. Eu acredito que sim, tá? Agora, vamos pensar numa outra situação. Eu tenho uma situação aqui que é a Black Friday, tá? E o que que acontece nessa Black Friday? Eu tenho um cadastro de produtos. Legal? Que fica no catálogo. Legal? E no catálogo tem o estoque do produto. Legal? E o que que acontece? Cada vez, tá, que eu vendo um produto, tá? O que que vai acontecer? Cada vez que eu vendo um produto, eu vou ter que baixar o estoque. Legal? Então, eu tenho um microserviço aqui de catálogo. E eu tenho um microserviço aqui de estoque. Legal? Nesse caso aqui pra gente, o que que acontece? Vendi um produto. Se eu tiver alguma inconsistência aqui, pode dar ruim. Por que que isso pode dar ruim? Porque eu posso vender um produto, tá? Nesse momento de inconsistência, que já não tem mais no estoque. E eu não sei se você já passou por alguma situação em algum e-commerce, eu já passei, e foi uma decisão de negócio. O que que isso significa? Significa que a decisão de negócio está tomando o risco de vender o produto 2 vezes, né, sem ter no estoque, e ele provavelmente vai cancelar a compra de quem contratou depois, gerando uma experiência ruim para o usuário. Eventualmente isso aqui vale a pena, eventualmente pode não valer a pena, vai do dono do negócio. Legal? Então, o que que nesse caso seria o mais correto, entre aspas, tá? Na hora de você dar baixa no estoque, você executar uma espécie de uma transação atômica aqui, que quando você está dando baixa, você já está acessando esse cara aqui, dando baixa aqui no estoque para evitar essa inconsistência. Mas mesmo assim, os dados ficarão inconsistentes por alguns milissegundos, microsegundos. Por quê? Porque você não está utilizando o quê? O mesmo banco de dados. Se você quer garantir realmente atomicidade, se você quer garantir consistência, etc., você tem que estar utilizando o mesmo banco de dados. E aí você cai naquela questão: uso o mesmo banco de dados ou não uso? Entende como essas coisas aqui acabam sendo um pouco mais complicadas? Obviamente, né? Quando acontece isso aqui, você pode fazer uma chamada REST imediatamente, entendeu? E dar um abaixa aqui. Mas essa chamada que você vai fazer aqui, o que que vai acontecer nesse momento, simplesmente? Essa baixa de estoque, imagina que eu faço uma comunicação aqui para dar baixa e daí simplesmente, né, a gente está tendo a demora nessa atualização. Então, provavelmente, o que que vai acontecer nesse caso, tá? O microserviço de catálogo, para cada vez que ele for exibir um produto, ele vai fazer uma chamada direta para o meu estoque, para daí exibir o resultado dessa chamada aqui. Daí a coisa começa a fazer um pouco mais de sentido, porque o catálogo não precisa acessar mais o meu banco de dados de estoque, ele chama o estoque, vê a quantidade e faz a alteração aqui.
Entendeu? Então, isso aqui acaba começando a fazer mais sentido e ao invés do catálogo acessar diretamente o banco de dados de estoque, ele acessa o estoque e tira toda a complexidade do banco de dados do estoque. Isso aqui acaba fazendo muito mais sentido do que você duplicar banco de dados ou você, de alguma forma, fazer, tá? Ter uma situação que você pode ter inconsistência nas informações. Qual é o problema que a gente tem aqui nesse caso, galera? A gente tem o que nesse momento aqui? Acoplamento. Por quê? O microserviço A está dependendo do microserviço B. Se o microserviço B de estoque cai, o que eu vou mostrar para o usuário aqui? E daí você começa a virar naquela briga de gato e rato. Se eu não acesso o banco de dados, se eu acesso esse cara cai, eu não sei o que mostrar. Então é melhor eu ter 2 bancos de dados. Mas se eu tenho 2 bancos de dados, eu vou ter consistência eventual. Se eu tenho consistência eventual, eu posso mostrar um produto que não existe mais para o usuário. Você entende que não existe solução perfeita aqui? A solução que existe é a decisão de negócio, é o trade-off que você vai ter ali para o seu cliente final. Entendeu? Ele vai ter que escolher. Né? Se esse cara aqui é extremamente crítico, você vai ter toda uma redundância aqui para evitar e mitigar pra caramba, né, o risco desse cara aqui tá fora para que esse catálogo exiba alguma coisa. Entendeu? Então, esses tipos de coisa pra gente é muito importante ter em mente, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque você sabendo disso aqui, você vai tomar a melhor decisão que faça sentido pro negócio, entendeu? Agora, quando você faz isso, tá? De uma forma sem ser intencional, o que acontece? Quando der o problema, aí você vai se tocar e você vai ter um problema muito grande ali. Legal? Agora, partindo do princípio que nós temos 2 bancos de dados, né? Como que eu consigo pegar, por exemplo, que o Wesley, tá? Ele é formado na universidade e tal e participa de 10 comunidades no Facebook. Sendo que essas informações estão espalhadas em bancos de dados diferentes. Você consegue perceber como é que a coisa agora começa a ficar um pouco mais complexa? Porque eu preciso agora de 2 bancos de dados para gerar um único relatório e aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? Porque vamos imaginar que relatório é uma conta muito pesada, demora muito para consolidar os dados, e aí a gente começa a ter diversas estratégias para tentar resolver esse tipo de problema. Por exemplo, uma opção, tudo que acontece aqui acontece numa fila, eu crio, por exemplo, um terceiro microserviço de consolidação e toda hora que tem uma alteração aqui na fila, ele vai ficar consolidando os dados. Quando você precisa mostrar essa informação, todo mundo acessa esse microserviço e pega os relatórios. Isso pode acontecer. Legal? Outra coisa que pode acontecer é que na hora que você vai fazer o processamento, esse microserviço consulta esse, pega as informações e mostra o resultado. Legal? Ou o que você pode fazer é ver quais são os dados que são importantes para um relatório e você mantém esses dados duplicados para que determinado microserviço tenha essa informação inteira. Novamente, galera, não tem mágica, tá? Quando você está trabalhando aí, nesse caso, com microserviços, você vai ter que tomar alguma decisão. Eu não sei se você já percebeu, por exemplo, um banco que às vezes você vai consultar alguma informação, ele pede, eu preciso de 24 horas.
para pegar o seu extrato antigo. Por quê? Porque provavelmente ele vai consultar lá num índice, num banco de dados que não está nem preparado para receber tanto acesso. Esse banco de dados, os caras ligam na tomada, vamos dizer assim, só de madrugada, faz o processamento de madrugada, pega todo esse resultado e pum, dá um push aqui no seu perfil, na sua conta, para você conseguir baixar. Você entende como tem estratégias? Tem estratégias que você pede mais tempo. Tem estratégia que não é aceitável pedir mais tempo. Então você pode deixar o dado pronto o tempo inteiro. Ou, eventualmente, você usa 2 bancos de dados. O grande ponto é que você tem que saber as consequências das decisões que você está tomando. Trabalhar com microserviços não é simples, porque você começa a ter problemas que você não tinha quando você usava sistemas monolíticos. Normalmente, você sai de um sistema monolítico porque você tem muitos problemas com ele. Sei lá, pode ser todo mundo mexendo no mesmo código, é complicado criar diversos projetos ao mesmo tempo, é difícil organizar a estrutura organizacional, você quer utilizar tecnologias diferentes. Então, tudo isso pode ser motivo para você trabalhar com microserviço. Legal? Mas quando você sabe que você vai querer resolver esses problemas, você vai encontrar outros problemas. E é importante aqui, nesse caso, você saber que esses tipos de coisa vão ocorrer. O grande ponto é que você tem que estar preparado para lidar com essas pegadinhas, porque se você não estiver, você vai perceber que você entrou numa enrascada somente quando o sistema estiver em produção, somente quando um microserviço caiu você estava dependente dele, somente quando os seus dados estiverem inconsistentes ou qualquer coisa desse tipo. O grande ponto aqui, galera, é que não existe bala de prata. Cada solução é uma solução, cada empresa é uma empresa, cada empresa está disposta a enfrentar algum trade-off. Você, como pessoa desenvolvedora, tem que entender o seguinte: você tem que mostrar esses trade-offs, tá? Para o seu gestor, para os diretores, para os gerentes, não interessa para quem, tá? Para quê? Para que um nível acima da sua empresa, eventualmente, tome a decisão se eles pagam o preço de vender 2 produtos ao mesmo tempo, se eles pagam o preço de ficar inconsistente, porque você tem que dar essas possibilidades para eles, tá? Nós, desenvolvedores, a gente sabe que não existe uma solução única. Então você tem que dar opções, né? Raramente um desenvolvedor ele vai tomar essa decisão. Essa não é uma decisão dele. Se ele tomar essa decisão sozinha, quando der problema, a culpa vai cair em cima dele. Legal? Pessoal, espero que com esse vídeo eu tenha ajudado pelo menos um pouco você que está começando nesse mundo aí dos microserviços e tem essas benditas dúvidas de microserviços com bancos de dados e etc, e etc. Beleza? Bom, se esse vídeo gerou algum valor para você, eu vou pedir muito para que você se inscreva nesse canal, tá? Ative as notificações, dê um joinha, participe também na nossa imersão Full Stack Full Cycle, que inclusive a gente vai trabalhar com microserviços. Legal? Então, é isso aí, meu povo. Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.